Olá pessoal, muito bem-vindos. Esse é o canal Química no Lab e eu sou o Carlos Frederico. E hoje nós vamos falar sobre álcool e a diferença entre graus INPM e grau GL. Antes da gente começar, eu quero deixar um recado aqui, na verdade, um agradecimento a todos os profissionais da área da saúde que têm colocado a vida deles em risco no combate a essa pandemia. Fica aqui o meu agradecimento pessoal. Muito obrigado. Bom, primeiro vamos definir o que é o INPM. O INPM é a sigla do Instituto Nacional de Pesos e Medidas, que é um órgão do governo que foi criado a partir da necessidade de padronização e normalização das medidas no Brasil. Essa necessidade é muito antiga e a gente pode traçar ela até as origens do Brasil Império, em 1862, quando houve a promulgação da Lei Imperial 11.157, que implantava o sistema métrico decimal francês no Brasil. De lá para cá, a gente tem recorrentemente feito padronizações e normalizações das medidas no Brasil. E em 1971 foi criado então esse que é o Instituto Nacional de Pesos e Medidas, que leva essa sigla INPM. Ele teve uma vida curta. Em 73 ele já foi substituído pelo Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, que continua a existir até hoje. Vocês vão ver aí uma série de materiais com selo do Inmetro. E o que é o INPM? O INPM é uma medida de gradação alcoólica, de concentração de álcool etílico e só etílico em água e só em água. Então, o INPM é uma medida usada somente para misturas hidroalcoólicas. E ele mede o teor de álcool em termos de massa em relação à massa total da minha solução. Então, é uma fração em massa. Pela fórmula aqui, vocês vão ver que o grau INPM ele é dado pela massa do álcool dividido pela massa da solução vezes 100. Então, eu posso dizer que NPM é a massa em gramas de álcool etílico e 100 gramas da mistura hidroalcoólica. Como exemplo aqui, ó, se eu tiver uma solução 54 graus de NPM, então nessa mistura eu tenho 54 gramas de álcool em 100 gramas da mistura. Se é uma solução 92 em NPM, então eu vou ter 92 gramas de etanol, de álcool etílico, em 100 gramas da mistura. E o GL, ou Gay-Lussac, o que é? O GL é uma homenagem a esse físico-químico francês, Gay-Lussac, leva o nome dele, e também é uma unidade de gradação alcoólica, etanol em misturas aquosas, somente misturas aquosas, somente para etanol, só que agora é em volume. Então, a escala de Gay-Lussac se refere à fração em volume de álcool em um volume total de solução. Vocês veem aqui pela fórmula que os graus de hélio correspondem ao volume do álcool dividido pelo volume da solução vezes 100. Então, ele vai medir uma fração em volume. O GL, então, a gente pode dizer que ele vai corresponder ao volume em mililitros de álcool etílico em 100 ml da mistura hidroalcoólica. Dessa forma, então, para uma solução que é 54 GL, nós vamos ter 54 mililitros de álcool em 100 mililitros da mistura hidroalcoólica. Apenas para a gente recordar aí e enfatizar um pouco, INPM, então, tem a ver com a massa, é a fração em massa de álcool na solução. GL tem a ver com volume, é a fração de volume na solução. E por que eles não são iguais? Por que os graus de NPM e os graus GL não são o mesmo número, já que eles medem a mesma coisa, que é teor alcoólico? Na verdade, eles medem a mesma coisa, mas utilizam propriedades diferentes para isso. Um é massa, o outro é o volume. E aí a diferença dos números está porque o álcool tem uma densidade diferente. Ele é mais leve do que a água
e tem uma densidade de 0,789 gramas por mililitros. Isso significa o quê? Se eu pegar, por exemplo, a água, 1 kg de água, se eu pesar 1 kg da água e passar isso para medir esse volume, eu vou ter 1 litro de água. Então, em 1000 gramas, eu terei 1000 mililitros da água. Agora, se eu pegar no álcool, se eu pegar 1 litro de álcool e levar isso para a balança, eu não vou ter 1 quilo. Eu terei 789 gramas. Porque o álcool é mais leve. Então, o volume de álcool tem uma massa menor. Por isso, os números não batem, tá? Embora sejam uma medida da mesma propriedade, que é o teor de álcool da mistura. Então, nesse caso aí, quanto maior for os graus de NPM ou os graus de GL, mais álcool eu tenho na minha mistura. Isso aí tá beleza, tá certinho. Só que o número não vai bater. Mas quanto maior for ele, mais álcool eu tenho na minha mistura. Vamos fazer então aqui uma brincadeirinha, que é a conversão de INPM para GL. Vou considerar uma solução que é 70 graus de INPM e vou calcular quanto que corresponde isso em graus Gay-Lussac, graus GL. Para isso, vamos olhar o que é esse 70 INPM. Esse 70 INPM ele corresponde à quantidade de álcool, a massa de álcool em uma massa de solução. Eu posso pegar a solução 100 gramas, porque ela é uma fração, é em percentagem, então é uma massa boa da gente pegar. Então, em 100 gramas, se minha solução é 70 INPM, então em 100 gramas dela eu tenho 70 gramas de álcool e o resto para completar 100 gramas vai ser água. Se eu tenho 70 de álcool, para completar o restante das 100 gramas da solução, eu preciso de 30 gramas de água. Então é isso que eu vou ter: 70 de álcool, 30 gramas de água. Para calcular o GL agora, eu vou ter que transformar isso para volumes. Lembra? GL tem a ver com volume. No caso da água, isso é direto, porque a densidade é igual a 1. Então, a massa é igual ao volume. Então, os 30 gramas da água serão 30 centímetros cúbicos de água, ou 30 mililitros. Já no caso do álcool, eu vou ter que pegar essa massa e vou dividir ela pela densidade para poder encontrar o volume correspondente. Então, 70 gramas dividido pela densidade do álcool, que é 0,789, vai me dar um volume de 88,7 centímetros cúbicos. E aí agora eu tenho o volume do álcool, o volume da água eu posso calcular. Então eu vou usar a equação, grau GL, o volume do álcool, 88,7, dividido pelo somatório do volume do álcool mais a água, vezes 100. Essa conta vai me dar, então, 74,7, 75 graus Gay-Lussac. Então, um álcool 70 INPM corresponderá a 75 GL. Vamos olhar agora o inverso, né? De GL para INPM. Vou pegar um álcool que é 77 GL e calcular qual é a gradação dele em INPM. De novo, nós vamos olhar o que significa grau GL. GL tem a ver com volume. Então, em 77 graus GL, nessa solução 77 GL, em 100 mililitros dela, né, no volume de 100 mililitros, eu vou ter 77 de álcool, 77 mililitros, 77 centímetros cúbicos de álcool, e o restante vai ser água, para completar os 100. Então, se eu tenho 77 de álcool, para completar 100 faltam 23. Então, 77 GL significa que eu tenho 77 centímetros cúbicos de álcool e 23 centímetros cúbicos de água em 100 centímetros cúbicos da solução. Para calcular NPM, vamos converter tudo para massa, lembra? E NPM tem a ver com massa. No caso da água, de novo, é rapidinho. A densidade é 1, então o volume vai ser igual à massa. Então, 23 centímetros cúbicos serão 23 gramas. No caso do volume do álcool,
eu vou ter que pegar esse volume e multiplicar pela densidade, 0,789. Quando eu fizer isso, a massa de álcool que eu vou encontrar é 60,75 gramas. Agora eu tenho a massa do álcool, tenho a massa da água, posso calcular os graus de NPM. Então, usando a equação, vai ficar a massa do álcool em cima, 60,75, dividido pela soma do álcool mais a água, tudo isso multiplicado por 100. Quando eu fizer essa conta, eu chego a 72,5 graus de NPM. Então, aquele álcool que é 77 GL vai corresponder a 72,5 INPM. Veja só, eu estou medindo a mesma coisa, teor alcoólico em uma solução hidroalcoólica, mas estou usando escalas diferentes para mensurar. É como se eu usasse graus centígrados e graus Fahrenheit. Eu estou medindo a temperatura, mas estou utilizando escalas diferentes e os números serão diferentes. Mas ainda assim, quanto mais altos forem os números, né, quanto mais elevados forem os números, maior vai ser o teu alcoólico. Por fim, vocês vão encontrar aí várias formulações comerciais disponíveis. Vocês têm, por exemplo, o álcool 46 NPM, que corresponde aos 54 GL. Essa é a máxima concentração alcoólica que vocês encontram disponível para comprar na forma líquida. Desde 2002, a Anvisa proíbe a venda de álcool líquido acima dessa gradação. Só vai encontrar na forma de gel. Vocês podem encontrar, por exemplo, o álcool 92,8 NPM, que vai corresponder a 96 GL. Então, quando vocês ouvirem falar álcool 92, álcool 96, aí a pessoa já pensa assim, o álcool 96 é mais forte do que o 92. Na verdade, não. Se você estiver falando 92 NPM e 96 GL, ambos significam a mesma coisa. É a mesma concentração de álcool, só que está sendo medida em escala diferente. Então, 92 de NPM é a mesma coisa que 96 GL. Outras formulações comerciais aí é o 65 NPM, que corresponde ao 72 GL, e o 63,3 NPM, que corresponde aos 70 GL. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aí que a gente retorna assim possível. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like ou o seu dislike, curta, compartilha e divulga o trabalho aí. Obrigado e até a próxima.